Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 15 apenas, por enquanto. Hoje é o dia de celebração da ceia do Senhor. Nós vamos pensar no texto, o jardineiro. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra lida nesta hora. Nós cremos que o Senhor está neste lugar, porque o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Pai, toma as nossas mentes, coração, que possamos estar ligados no céu agora, em nome de Jesus. Amém. No domingo de manhã, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro de Jesus. Mas, quando lá chegaram, elas tiveram duas surpresas. A primeira surpresa era que Jesus não estava mais lá. E a segunda surpresa é que a pedra que estava na entrada do sepulcro, que também seria algo extremamente difícil e praticamente impossível para elas removerem, a pedra também não estava lá. A pedra havia sido removida. O que aquelas mulheres, naquele domingo de manhã, pensavam que estava morto, estava vivo. A pedra que elas não teriam como forçar para remover, a pedra já tinha sido removida. Contudo, elas não sabiam que Jesus estava vivo. Elas constataram que o corpo de Jesus não estava lá. Mas naquele momento isso não significava para elas a convicção, a certeza, ou pelo menos a ideia de que Jesus estava vivo. Para elas, naquele momento, alguém tinha levado o corpo de Jesus e ninguém encontrava. Pensavam elas que o corpo de Jesus fora roubado. Enquanto as outras mulheres foram avisar os discípulos, Maria, ela chorava próxima ao sepulcro. E de repente, Jesus vai falar com ela. Mas ela não reconhece Jesus, porque ela estava muito tomada pela emoção, e porque Jesus estava com a característica de um jardineiro. Na profissão terrena, Jesus aprendeu o ofício de José. Ele era carpinteiro. Mas, no mundo espiritual, Jesus também é um grande jardineiro. E nessa mensagem, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Ao voltarmos na história bíblica, ao voltarmos no livro do Gênesis, nós temos um jardim que foi plantado pelo próprio Deus. E ele
colocou Adão, o primeiro homem, para cuidar desse jardim. Ou seja, Adão foi o primeiro homem jardineiro na Bíblia. Está lá em Gênesis 2:8. Mas mesmo sendo um jardim perfeito, onde não faltava nada, onde não havia problemas, o primeiro jardineiro da história da humanidade, ele falhou com Deus. Primeiro, ele falhou permitindo que o diabo entrasse naquele jardim. E depois, permitindo aquela entrada, trouxe consequências terríveis à história da humanidade. E agora vamos ver alguns pontos importantes sobre o primeiro jardineiro, sobre suas falhas, seus erros, e assim vamos perceber o porquê Jesus, como um grande jardineiro, veio resolver esses problemas e consertar o jardim de Deus que foi quebrado lá no Éden. Algo é interessante no texto, e nós vamos constatar lá no primeiro jardim o silêncio do homem. E agora, no segundo jardim, nós vamos ver o segundo Adão, que é Jesus, pregando, falando. Meus queridos e amados, talvez você nunca leu atenciosamente esse texto, detalhadamente esse texto, mas no momento em que a serpente dialogava com Eva, Adão estava ao seu lado, ouvindo a conversa. Nas traduções mais atualizadas, quando a Bíblia narra Eva aceitando a proposta de Adão, Eva aceitando a proposta da serpente, para comer o fruto, a Bíblia diz que Eva comeu e deu ao seu marido que estava ao lado. Vamos ver Gênesis 3:6. Gênesis 3:6, coloca aqui para a gente. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para ela, e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e deu ao seu marido que estava com ela. Então Adão estava ao lado de Eva. Adão assistiu todo aquele diálogo. E a pergunta é: Adão poderia falar alguma coisa? Adão poderia alertar Eva? Adão poderia cumprir o seu papel de jardineiro, cuidar do jardim, proibir a entrada da serpente, mas ele não fez nada e ainda ficou em silêncio diante da péssima decisão de Eva. Era sua companheira sendo enganada, escolhendo o caminho da morte, e ele ficou em silêncio. O silêncio de Adão diante do erro de Eva é como o silêncio de muitos cristãos nos dias atuais. É como o silêncio de muitos cristãos que diariamente contemplam pessoas se perdendo, pessoas caminhando para as trevas, pessoas caminhando para a morte, pessoas se afastando de Deus, e nós silenciamos de tudo diante de todo este quadro.
nós ficamos como Adão ficou lá no jardim. Parece que nós estamos vivendo uma era do excesso de motivação. E hoje nós queremos só motivar, mas esquecemos que existe também uma correção, uma disciplina para que as pessoas andem nos caminhos do Senhor. Mas enquanto Adão, o primeiro jardineiro, ficou em silêncio, Jesus, o grande jardineiro, que veio consertar as coisas, corrigir as falhas do primeiro jardineiro, ele entra um dia na sinagoga e quando é lhe dado a oportunidade, ele pega o livro para ler e abre em Isaías 61 e declara: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, libertar os cativos, trazer restauração aos quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Ou seja, Jesus não veio ficar em silêncio. Jesus veio para pregar as boas novas aos mansos. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio trazer restauração aos quebrantados de coração. Jesus veio anunciar um ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele não veio para ficar em silêncio. Ele veio para pregar. Ele veio para anunciar. Meus irmãos, não podemos ficar em silêncio. Precisamos pregar, irmão Robson. Precisamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos ir a Lagoas dos Gatos. Precisamos ir a Burkina Faso. Pastor, onde é Burkina Faso? Nós já falamos aqui, e é um projeto que nós vamos adotar em missões mundiais. Nós precisamos ir até os confins da terra. Nós precisamos falar em todos os lugares. Em todos os lugares. Precisamos falar e não nos calar. O primeiro jardineiro, ele culpou a esposa. Jesus se fez carne, ele assumiu a culpa. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e o nosso pecado. Irmãos, isso é de uma grandiosidade tão grande. Primeiro Adão, ele se isenta culpando a esposa. Foi ela, Senhor. E Jesus veio e assumiu toda a nossa culpa. Adão culpou a Eva, não reconheceu o seu erro diante de Deus. Podemos dizer que esse é um dos maiores erros e um dos maiores problemas do ser humano. Não reconhecer que está errado, ou que está em falta com Deus, ou com as pessoas. Isso sempre vai fazer Deus se lembrar do Éden, porque no Éden que começa a transferência de culpa. Senhor, foi ela. Adão diz: Senhor, foi a serpente, e aí a transferência caminha. Quantos de nós estamos cometendo o mesmo erro de Adão? Deus continua a administrar nossas vidas e nos tem permitido. Deus nos tem permitido que, como mordomos, nós somos mordomos de Cristo. A nossa vida pertence a Ele. Ele nos permite administrar. E muitas vezes nós não temos administrado com sabedoria a vida que o Senhor nos tem dado. Muitas vezes nós temos permitido Satanás entrar. Irmãos, aquele versículo de que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, ele é verdadeiro. Onde Satanás entra, a destruição entra. A falta de paz reina, impera.
E tem sido assim, nós temos visto na nossa sociedade, nos nossos dias, quantos lares vivendo conflitos, quantas pessoas que estão hoje perdidas no mundo, quantos jovens que foram criados nas igrejas, nos bancos das igrejas, nas salas de departamento infantil, e hoje estão fora dos caminhos do Senhor, porque permitiram que Satanás adentrasse as suas vidas. Isso é um alerta para a juventude de hoje, um alerta para os adolescentes de hoje, cuidado, e um alerta para todos nós, porque sempre o apóstolo Pedro vai dizer que Satanás, ele anda ao nosso derredor, como leão rugidor, buscando a quem possa tragar. Enquanto Adão não assume a culpa, Jesus leva sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões em seus ombros, o peso do nosso pecado. Jesus se fez maldito por todos nós, carregou sua cruz, a cruz que era minha e sua. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Está lá em Isaías 53. Adão caiu. Jesus se levantou no Getsêmani. Enquanto o primeiro Adão caiu no Éden, o jardineiro, Jesus, ele se coloca de pé no Éden. Esse jardineiro espiritual é lá no jardim chamado Getsêmani, com angústia de morte, suando sangue, pedindo para que seus discípulos orassem com ele. Com certeza esse momento de sofrimento, de peso, a antiga serpente observava, quem sabe pensando, o primeiro jardineiro caiu, este segundo jardineiro também vai cair. Ao contrário do que achava a antiga serpente, o diabo, esse jardineiro clamando, esse jardineiro chamado Jesus, não foi ao jardim do Getsêmani para cair, como o primeiro jardineiro caiu no Éden, mesmo em um momento difícil, de dor, a ponto dele orar ao Pai, pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai não respondeu. Com certeza era um momento próprio para esse jardineiro cair também, assim como o primeiro. Mas em meio ao silêncio de Deus Pai, e diante da antiga serpente que achava que ia derrubar esse jardineiro chamado Jesus, de repente Jesus se levanta: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que estás nos céus. Ou seja, o primeiro jardineiro caiu, o jardineiro Jesus se levantou para cumprir o propósito de Deus na sua vida até o fim. Se levantou na vontade do Pai. Por causa do pecado de Adão, o Espírito Santo, ele deixa o homem. Jesus, ele diz: ficai em Jerusalém. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus foi retirado da terra, e isso foi consequência do erro do primeiro jardineiro, a partir do Éden. Além das maldições e tantos outros problemas que sobreveio sobre a raça humana, a terra chegou a um ponto de tanta maldade, de tanta perversidade,
que Deus resolveu retirar o seu espírito da terra. Mas o resultado disso foi algo terrível. Os homens só caminhavam para a maldade, para a impiedade, para a desobediência. Não é possível o homem fazer coisas boas e agradáveis ao Senhor se o Espírito Santo de Deus não estiver com ele. Depois disso, Deus apenas derramava o seu Espírito em profetas, reis e sacerdotes. Muitos que desejam ter o Espírito de Deus não lhes eram permitido, ou seja, era privilégio de poucos, e que mesmo assim, alguns desses não valorizavam essa presença maravilhosa do Espírito Santo. E mais uma vez, podemos dizer, as consequências da queda do primeiro jardineiro foram muitas. Mas, se por causa do primeiro jardineiro, o Espírito de Deus foi retirado dos homens, por causa do segundo jardineiro, Jesus, recebemos novamente a oportunidade de ter essa presença poderosa do Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinho. Eu vos enviarei o Consolador, e Ele estará para sempre convosco. Ficai em Jerusalém, para que fossem revestidos desse poder, para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ao contrário do silêncio do primeiro jardineiro, Jesus quer nos capacitar com o Espírito Santo para testemunharmos do seu amor, do seu evangelho. Recebemos o Espírito Santo para pregar. Não recebemos o Espírito Santo para silenciar, mas para pregar. Recebemos o poder de Deus. Mas recebereis sobre vós o poder de Deus, poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, e de repente veio um som como de um vento e impetuoso que encheu a casa, e foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fato, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E cada um ali ouvia na sua própria língua, né, o operar de Deus. Para receberem o Espírito Santo, para ficarem calados? Não, para pregar. E foi isso que Pedro fez. Anunciou a palavra. E mais de 3.000 almas se renderam naquele dia aos pés do Senhor Jesus, o grande jardineiro que veio consertar o jardim de Deus. Diante desses questionamentos, diante do questionamento de todos, que diziam que aqueles homens estavam bêbados, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Joel, Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Irmãos,
Deus está à procura de jardineiros gerados por Jesus Cristo, de jardineiros gerados na escola de Jesus Cristo, de jardineiros que estejam prontos para cuidar do jardim do Senhor, para plantar sementes da palavra de Deus, de jardineiros que vão transformar este mundo que está tão caído. Senhor Deus e Pai, que o Senhor ache em nós nessa manhã os jardineiros que o Senhor procura, aqueles semeadores da Tua palavra. E agora, Pai, conduz-nos nesse momento, celebração da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu já convido os nossos diáconos e diaconisas para o momento de celebração da nossa ceia do Senhor.